vontade para pregar no lugar que nosso Senhor pregou, no lugar mais significativo para o mundo. Para mim, o Mar da Galileia é um tipo de Pentecoste antecipado. Em que sentido? Em que aqui nosso Senhor está cumprindo a profecia de Isaías capítulo 9. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 800 anos antes, Isaías estava antecipando a vinda do Senhor Jesus, do Messias judeus, para os judeus de então, e fazendo uma projeção para os séculos à frente. Então Isaías estava falando em primeira mão da libertação do cativeiro assírio, que tinha trazido para essa região aqui do crepúsculo, que a gente acabou de ver, onde habitava as cidades de Corazim, Betsaida, aquele lugar de onde ele vai chamar seus primeiros discípulos. Imagina que isso aqui é como se fosse um símbolo do globo. E eu gostaria de, antes mesmo da leitura, como introdução, lhe lembrar uma coisa importante. Quando a gente está aqui nesse barco, você está confiando na madeira, você está confiando nos equipamentos, no piloto, mas você sabe que você está relativamente à deriva, você não tem controle. Como foi falado anteriormente, um pé de vento bater aqui pode nos desgovernar, não tem leme, não tem quilha, não tem equipamento que nos sustente. O que acontecia com a Arca de Noé durante aqueles dias de flutuação? Ela estava sob controle absoluto do Senhor. Noé tinha controle da arca. Então esse é o sentimento que nós temos quando numa embarcação. Nós não temos controle do destinatário, para onde vamos. O que estamos, em primeira mão nós sabemos, estamos sob controle, porque as coisas estão sob controle, mas uma embarcação denota exatamente isso, em que você está sob um poder maior, o poder das ondas, o poder do vento, o poder do tempo. Isso tem uma grande lição para a nossa vida. Me admira que Jesus veio para cá e veio iniciar o seu ministério. Mateus capítulo 4, sai da tentação. Nós fomos ontem lá no Monte da Tentação e ele veio daquela distância de lá para cá. Esse foi o seu primeiro contato, conforme o registro de Mateus, de seu chamamento, de sua influência pública, de seu manifesto, onde ele vai ter os seus primeiros contatos com as pessoas no sentido de serviço, de mensagem, de chamamento, de exortação ao que ele tinha que lhe dizer para abrir o seu ministério. Mateus capítulo 4, sendo breve, o tempo não permite que a gente explore demais muita coisa, mas eu já tenho pronto aqui, vocês podem me acompanhar. Mateus capítulo 3, desculpa, nós vamos ver aqui, capítulo 4, versos 12. Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações ou dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz. E aqui o evangelista Mateus, que é um judeu, não é um cristão aqui, ele é um judeu, está narrando o ministério dos seus mestres judeus, e ele vai ser acompanhado, obviamente, do chamamento dos discípulos, vai cidade, versículo 18 até 22, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores, e o Senhor Jesus disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo a rede, e o barco seguiu. Adiantando-se, viu outros dois,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes. Chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco, o seguiram. Quero logo fazer uma antecipação aqui. Jesus vai compor sua equipe de pregadores. Jesus era um judeu, seus discípulos eram judeus, mas o ambiente que ele vai tirar seus servos é desse ambiente que nós estamos. Certamente nós não vamos dizer as razões, não podemos escrutar nas razões divinas, mas esse ambiente ele vai refletir talvez 3 situações da vida de Jesus e daquilo que ele queria para os seus discípulos. Imagina que Jesus está expandindo a visão de si a partir daqui. Aqui é o ponto onde ele vai ser conhecido como Filho de Deus, ou Filho do Homem, aquele Filho do Homem especial que veio resgatar os homens. Lucas, quando usa a linguagem Filho do Homem, Lucas falando uma perspectiva grega, nós sabemos que Lucas vai falar de uma forma a apresentar Jesus como o homem que é o homem prometido, que virá resgatar os homens. E nessa perspectiva do Evangelho de Lucas, que também vai se repetir em outros evangelhos, mostrando Jesus como aquele que veio resgatar homens, seres humanos, cumprimento daquilo que ele sabia que haveria de sofrer mais adiante por parte dos seus irmãos da mesma linhagem, vamos dizer assim. E aqui ele vai chamar os seus discípulos, a maneira simples como eles cedem ao convite, ao chamamento, nos impressiona, só podemos entender. Não se trata necessariamente de um coração bom da parte deles, mas de uma ação divina sobre a vida daqueles homens, que sem uma resistência pronta, eles simplesmente largam o que estão fazendo e seguem ao Senhor. Tem uma operação sobrenatural do Senhor sobre esses homens, que ele vai compor a sua equipe dos 12, e daqui ele vai seguir logo adiante e fazer estágios lá embaixo e aqui em cima no norte. Vamos tirar uma lição do Mar da Galileia, como eu já antecipei. Imagina que o Senhor Jesus sabe do futuro, enquanto fazia aquele trabalho. Ele, começando o seu trabalho aqui, ele estava dizendo onde é que ia ter, ou como ia ter maior aceitação o seu ministério. Foi entre os gentios. Seu ministério vai ser recepcionado pelos gentios. E ninguém pode questionar isso, porque o livro de Atos é uma evidência toda disso. E nós vamos ver que as epístolas vão trazer essa evidência. Até hoje nós sabemos que aquele ministério ainda não foi entendido, ainda não foi compreendido. Mas nos coloquemos na condição de galileus. Aquele povo se regozijou, aquele povo festejou, aquele povo se alegrou. Mas nós estamos olhando para frente de um povoado que mais tarde ele teve que proferir sentenças duríssimas, como ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em cidades mais à frente, mais ao norte, tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, há muitos que eles teriam se arrependido com pano de saco em cinza, ou seja, em alta humilhação. E por conta dessa facilidade ou dessa bondade divina de esse povo ter sido primeiramente alcançado pelo Evangelho, isso lhe trouxe também uma responsabilidade maior. Mas, enquanto no Lago da Galileia, no Mar da Galileia, nós nos lembramos do episódio de Jesus. Eu evitei usar o texto, porque eu tenho certeza que o pastor Nogueira já pregou nele, e para a gente não cair na repetição, eu usei uma coisa que eu achei que fosse diferente. Mas certamente vai ser a mesma coisa, em certo sentido. Jesus, aqui no Mar da Galileia, os discípulos, ele descansando, dormindo, os discípulos todos são judeus. E eles estão num barco, eles estão sem controle da sua vida, eles estão sem governo de si mesmos, mas Jesus está com eles no barco. Interessante que Jesus também é um homem ali no barco, ele se porta como homem, ele se passa como um homem em sua integralidade. E sabe o que nós tiramos de lição? Deus está entre os homens, Deus está conosco.
Os discípulos talvez não entenderam isso, mas quando eles vão acordar Jesus, é o que nós devemos entender que o judeu deve fazer. Cada um deles deve invocar Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos? Que cada judeu dissesse isso. Senhor, se importe que nós estamos nos perecendo. É o que nós esperamos que cada filho de Abraão, cada habitante dessa terra, não precisa ir ao barco lá do fundo, mas diga: Senhor, resgata-nos, nós estamos para perecer. Jesus se levanta, faz parar as forças da natureza, as forças maiores do que seus discípulos, e ele diz simplesmente: onde está a vossa fé? Fé em Jesus. Eis a questão. Esse lugar, para mim, é o meu muro das lamentações. É aqui que eu devo orar mais. É onde eu vejo o mundo melhor a partir daqui. Olhar para os galileus, olhar para os judeus, olhar para as nações, olhar para a igreja, olhar para os discípulos, olhar pelos pastores. Aqui é a melhor visão. Onde Jesus viu tudo e da onde ele começou tudo, onde ele construiu tudo a partir daqui. Esse lugar traz para nós uma noção completa da ação do Espírito Santo sobre a igreja e os discípulos de Jesus. Que assim seja no nosso ministério, como testemunhas, e que ao descermos, seja para o sul de Israel ou para o sul do Brasil, para o sul do estado que nós vamos voltar, nós levemos a certeza de que o Senhor não está lá no sótão dormindo, Ele está só esperando ser chamado. Vem nos acudir. Chame Jesus. Ele vai se levantar. Não é que Ele está dormindo, descansando, é que Ele está esperando ser chamado. Ele deu esse dever. Chamem-me, invoquem-me e eu responderei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo Evangelho de Jesus, pela sua vida, pelo seu Santo Espírito habitando em pecadores como eu. Obrigado por estar no lugar que o Senhor proferiu as palavras mais doces que o vento pôde transportar para os ouvidos humanos, onde as águas vibraram quando ouviram aquela pregação. Obrigado pela ordem que foi dada e essas montanhas ouviram. Acalma-te. Essas montanhas falariam para nós, se quisesse o Senhor que elas falassem, que o Senhor tem controle sobre o barco em naufrágio, o barco da vida, da existência. O Senhor tem controle sobre os movimentos das nações, na figura dessas águas revoltas. O Senhor tem controle sobre os ambientes hostis, como os ambientes laterais. O Senhor tem controle sobre a incredulidade. O Senhor tem controle até sobre um coração que de maneira automática quer se portar independente do Senhor. Para a glória do Teu nome, nós nos recordamos daquela provável tarde ou manhã, não sei, mas o momento em que o Senhor proferiu seu início, ou inicial, discurso, pregação, chamamento, e aqui nos faz lembrar docemente a Tua voz, falando ao mundo por meio dos Teus 12 servos, e nós estamos aqui para dizer, 2000 anos depois, nós ouvimos o som. Somos Teus discípulos, em nome do Senhor. Amém.